Há uma passagem na Bíblia sobre a qual quase ninguém discute. Não está escondida, mas exposta à vista de todos, e poucas pessoas conseguem entender seu verdadeiro sentido. Não porque seja complexa, mas porque ela confronta diretamente a maneira invisível como a maioria das pessoas vive. Este trecho é um código, não um código moral, religioso ou doutrinário, mas um código de prosperidade. É um fragmento do Criador que, se compreendido, pode quebrar maldições familiares, curar traumas silenciosos e colocar uma pessoa em um caminho de verdadeira realização. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele dessa forma. Antes de revelarmos qual é essa passagem, peço que você reflita. Já se perguntou por que algumas pessoas presenciam milagres, enquanto outras, mesmo com fé, permanecem estagnadas? Por que a promessa parece funcionar para alguns, enquanto outros passam a vida inteira tentando merecer algo que já lhes foi concedido? Napoleão Hill dizia: a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso, mas ele não se referia à fé passiva que apenas espera. Ele falava da fé que age, decide e vibra. A fé que impõe sua visão ao invisível e rejeita qualquer versão da realidade que não seja compatível com seu propósito. E é exatamente isso que esta passagem provoca. É como se Deus tivesse deixado uma senha em meio a tantos salmos, provérbios e parábolas. Uma senha que não exige esforço, mas consciência. Não exige sofrimento, mas presença. Não exige merecimento, apenas aceitação. Talvez você já tenha lido ou até recitado esta passagem, mas será que a compreendeu com o coração desperto? Quando isso acontece, algo muda, não por fora, mas por dentro, e o mundo exterior se transforma. Bem-vindo a esta jornada. Permaneça até o final, pois não vamos apenas revelar o versículo, vamos ativá-lo em você. Você sairá daqui com uma nova frequência vibracional, e, no final, compartilharei uma prática poderosa para que esta chave seja gravada em sua mente subconsciente. Respire fundo, pois este não é apenas um vídeo, é um chamado. A Bíblia é um campo de energia viva, e cada versículo é uma antena que pode sintonizar a mente humana com a frequência divina. Alguns versículos são verdadeiros portais. Aquele que a maioria das pessoas não enxerga com a perspectiva correta está em Romanos 4:17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí diante daquele em quem creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. A tecnologia do Criador. Chama as coisas que não são como se já fossem. Leia novamente. Chama as coisas que não são como se já fossem. Esta é a senha. Esta é a tecnologia do Criador. Não é uma metáfora, não é poesia, é literal. É a forma como Deus manifesta a realidade, e é o segredo para você quebrar o ciclo de escassez, medo, dúvida e comparação. É o versículo que revela o modo de operação da fonte e o convite para que você também opere dessa maneira. Neville Goddard dedicou toda a sua obra a este conceito. Ele dizia que imaginar algo como já realizado é o mesmo que lhe dar uma forma invisível, e tudo que tem forma no invisível, em algum momento, se manifesta no plano físico. Bruce Lipton, por sua vez, afirma que o cérebro não diferencia o que você imagina da realidade. Se você vivencia uma imagem mental com emoção, o corpo reage como se ela já estivesse acontecendo. A ciência já confirmou o que este versículo ensina há mais de 2000 anos, mas não basta apenas saber, é preciso viver como se já fosse. Uma seguidora chamada Eliane escreveu há alguns meses, contando como este versículo transformou sua situação financeira. Ela estava cheia de dívidas, sem renda fixa, e com um filho pequeno. Em um encontro espiritual, ouviu o versículo, e, dessa vez, ele a tocou profundamente. Ela não o compreendeu apenas com a mente, ela o sentiu. De volta para casa, fez algo que poderia parecer irracional. Montou uma pasta com contas pagas, imprimiu boletos vencidos e carimbou cada um com a frase, pago em nome de Jesus, pois já era uma realidade para ela. Ela começou a declarar, obrigado, Deus, porque eu já sou próspera, mesmo sem ver, eu sei. 2 meses depois, foi contratada para um trabalho remoto que pagava muito mais do que qualquer coisa que ela já havia feito. Mas o mais notável, segundo ela, foi o seguinte: antes mesmo do emprego surgir, ela já não sentia medo. Já se sentia próspera, caminhava como se fosse, e dormia em paz. O dinheiro veio depois, porque quando você ativa este versículo, o mundo deixa de ser sua causa e passa a ser o efeito. A diferença entre esperar e declarar. Você já pensou que talvez esteja esperando por algo que só virá quando você parar de esperar? Esperar é declarar a ausência. É afirmar, ainda não tenho. E este versículo ensina exatamente o oposto.
declare como se já fosse, sinta como se já tivesse, viva como se já fosse real. Isso não é ilusão, é cocriação. Tudo que você enxerga hoje um dia foi invisível, e tudo que você anseia já existe em um plano superior, aguardando ser chamado. Hoje, faça um ato simples, mas poderoso. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e concentre-se em um desejo específico que você tem, seja financeiro, emocional ou físico. Agora, declare com voz firme, como se já estivesse em suas mãos: eu recebo porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Depois, no silêncio do seu quarto, repita o versículo em voz alta: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta o poder se instalando em seu corpo. Não importa a sua crença, este é um ato de consciência, não de religião. Se você viver os próximos 7 dias como se tudo já estivesse resolvido, como se a resposta já tivesse chegado, como seria sua expressão, sua atitude, sua energia? O universo não responde ao desespero, ele responde à certeza. Napoleão Hill afirmava: o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição implícita aqui: você precisa viver como se já tivesse alcançado. Essa é a frequência que transforma. Esse é o código que destrava o que está preso. Este é o versículo que ninguém lhe ensina, pois se você o viver de verdade, se tornará livre, autônomo, o autor de sua própria realidade. E o mundo não sabe o que fazer com alguém que não precisa mais de permissão para ser abundante. Tudo começa com uma escolha invisível. Antes do gesto, da palavra ou da oração, existe uma vibração sutil que nasce em seu interior. É ali que tudo se decide. Romanos 4:17 não é uma recomendação espiritual, é uma revelação sobre o funcionamento da criação. É como se Deus estivesse dizendo: eu não reajo ao que vejo. Eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir. E quando você entende isso, percebe o que Napoleão Hill queria dizer ao afirmar: a única limitação real do ser humano é aquela que ele aceita como verdadeira. O segredo da coerência. Esta passagem ensina que o mundo visível não é um eco do passado, mas um reflexo do seu presente interior. O que você sente, vibra e declara não é consequência, é causa. Essa é a mudança mais profunda que alguém pode experimentar. E talvez seja por isso que tão poucos a vivem. Desde a infância, somos ensinados a reagir, aos números na conta, às mensagens no celular, aos gestos das pessoas, aos prazos, às contas. Mas essa forma de viver é uma prisão, pois nos coloca como efeito, jamais como causa. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto, e Romanos 4:17 é a sua prova mais clara. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso vai além da fé, é uma tecnologia espiritual. É um princípio de criação. Imagine um arquiteto em um terreno vazio. Ele não vê nada no local, mas em sua mente, já enxerga tudo: os cômodos, as cores, os acabamentos. Ao olhar para o vazio, ele diz: a porta principal estará aqui. Não a porta, mas ele fala como se houvesse. Isso é o que o versículo revela. A verdadeira prosperidade começa antes da matéria, no espaço onde tudo é possível. Joe Dispenza explica que a mente humana, quando treinada, pode entrar em estados cerebrais que acessam o campo quântico das possibilidades. O que determina a manifestação é a união da intenção com a emoção. É isso que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Você já se questionou por que algumas afirmações funcionam e outras não? Porque às vezes você diz: eu sou próspero e não sente nada, mas em outros momentos a frase vibra em você. A diferença está na origem da declaração. Não é o que você fala, mas de onde você fala. E é por isso que este versículo não deve ser apenas lido, precisa ser vivido. Você precisa invocá-lo de dentro. Anderson era um vendedor autônomo que nunca conseguia ultrapassar um certo limite de renda. Ele culpava o mercado, a concorrência, o governo. Certo dia, em um momento de desespero, entrou em uma igreja vazia. Não havia culto, nem pastor, apenas uma Bíblia aberta no altar. Ele se aproximou e leu, como se fosse a primeira vez: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele se ajoelhou, e naquela tarde, decidiu viver de forma diferente. Voltou para casa e começou um ritual diário. Sentava-se, respirava fundo e visualizava seus clientes satisfeitos, sua conta bancária cheia, suas metas alcançadas. Mas fez algo ainda mais importante: sentiu gratidão, como se tudo já tivesse ocorrido. Não era fingimento, era treinamento. 2 meses depois, sua renda triplicou e nunca mais voltou ao nível anterior. O que mudou? A vibração dele.
Ele deixou de viver como vítima e passou a viver como criador. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita já ser seu. Romanos 4:17 é um convite para abandonar o tempo cronológico, pois no reino de Deus não existe e vai acontecer, só existe e já está feito. Quando você começa a viver a partir desse lugar, as portas se abrem onde antes havia muros. As pessoas certas aparecem, a cura se manifesta, o dinheiro chega, mas não porque você suplicou, e sim porque você se alinhou à natureza de Deus. E Deus não pede, Deus declara. A ousadia da certeza. Você quer mudar sua realidade? Então pare de descrever o que vê e comece a declarar o que escolhe viver, mesmo que não haja nenhum sinal, mesmo que pareça loucura. Porque o versículo não diz, Deus chama as coisas quando elas começam a aparecer. Ele diz, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Esta é a verdadeira origem da prosperidade. Todo o resto é consequência. A realidade não é fixa, ela é maleável, flexível, como água diante de uma vibração superior. Romanos 4:17 revela isso sem rodeios. O que você invoca com fé vem, mas o que você duvida, foge. E o detalhe mais ignorado desta passagem é a ordem dos acontecimentos. Primeiro você chama, depois o que foi chamado se torna real. A invocação precede a manifestação. O mundo responde ao que você transmite. E o ato de chamar de Deus, descrito no versículo, não é uma palavra dita, é um campo vibracional. Bruce Lipton confirma, as células do nosso corpo reagem mais à energia do que à química. E nós não somos apenas química, somos campos de energia em interação com o universo sensível. Quando você começa a vibrar como se já fosse próspero, amado, curado, a realidade à sua volta começa a se reestruturar, porque ela foi feita para obedecer a frequências, não a vontades. Você se lembra da última vez que sentiu uma certeza profunda sobre algo? Aquela paz silenciosa, como se o universo dissesse, já está feito. Talvez tenha sido em um relacionamento, em uma decisão importante, em um momento de incerteza, mas você tinha convicção, e então, tudo conspirou a seu favor. Isso não foi magia, foi a união do seu interior com o padrão do já é. E o mundo exterior não teve outra escolha a não ser responder. Este é o segredo oculto da passagem. Trata-se de identidade vibracional. Joe Vitale chama isso de estado de ser magnético. Ele explica que você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Em outras palavras, se você vive sentindo que algo falta, o universo ecoa, falta, falta, falta. Mas se você respira gratidão como quem já recebeu, o universo responde, entrega, entrega, entrega. Esta é a linguagem do invisível. A reivindicação da herança. Carlos era um empresário à beira da falência. A pandemia havia destruído seus contratos, fornecedores, tudo. Ele decidiu vender o que tinha e recomeçar, mas com uma nova abordagem. Fez um acordo silencioso com Deus. Todos os dias, às 6 da manhã, declarava, obrigado, porque meus clientes voltaram. Obrigado, porque tudo prospera. Obrigado, porque já é. Mesmo com a conta no negativo e o aluguel atrasado, ele chamava as coisas que não eram como se já fossem. 6 semanas depois, um antigo cliente o procurou, oferecendo uma parceria. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais do que antes da crise. Mas, segundo ele, o maior milagre não foi o dinheiro, foi o estado de presença e a fé inabalável que ele construiu. Essa é a resposta do universo. Quando você vibra aquilo que deseja ser, a realidade não resiste. Nesta noite, antes de dormir, deite-se em silêncio. Feche os olhos e pergunte a si mesmo, como seria minha vida se tudo o que eu desejo já fosse real? Sinta isso, não apenas imagine. Viva a cena em seu interior. Respire dentro dessa realidade por 5 minutos. Não tente pedir, não tente manipular. Apenas seja. Este estado silencioso é o que molda o campo, e essa quietude cheia de certeza é a linguagem que Deus entende. Você não precisa convencer Deus, precisa apenas entrar em sintonia com Ele. E esta passagem é o seu modelo. Chame o que ainda não é, com a certeza de quem já recebeu. Porque a realidade responde à audácia daqueles que não duvidam. A dúvida atrasa, o medo paralisa, mas a certeza vibra, ecoa, e invade o mundo físico como uma onda imparável. Se você aprender a chamar, não por desespero, mas por convicção, perceberá que o céu nunca esteve distante. Ele sempre esteve esperando sua vibração correta. Há um abismo entre o que alguém diz e o que alguém emana, e é nesse abismo que muitas manifestações morrem. Romanos 4:17 não diz apenas para declarar,
diz para chamar. E chamar é diferente de pedir. Chamar é afirmar com familiaridade, com autoridade, com identidade. Você chama aquilo que sente como seu. Você chama um amigo, mas não um estranho. Você chama um filho, não um desconhecido. A palavra no versículo carrega exatamente essa energia. Deus chama o que não existe como se já fosse dele, como se já estivesse ao alcance de sua mão. E aqui está a maior revelação. Quando você entra nesta frequência vibracional, deixa de ser um mendigo espiritual e se torna um co-criador consciente. Rhonda Barney dizia, você é um imã vivo. Você atrai para a sua vida aquilo em que mais pensa, mas, principalmente, aquilo que mais sente. Isso nos leva a uma verdade difícil de aceitar. Não é o que você quer, mas o que você acredita já ser seu que determina a sua realidade. Por isso, tantas pessoas rezam, mas não manifestam. Declaram, mas não sentem. Falam, mas o campo não responde, porque o universo não ouve palavras, ele ouve frequências. A semente da cura e da prosperidade. Quantas vezes você repetiu afirmações sem se sentir presente? Quantas vezes disse eu creio com os lábios, enquanto o coração tremia de dúvida? Quantas vezes pediu por prosperidade, no mesmo instante, lembrou da conta bancária vazia? Isso não é sua culpa, é um reflexo do que o mundo nos ensinou. Mas agora você sabe mais, e o saber o torna responsável. Você pode inverter essa vibração agora mesmo, se escolher. Sandra enfrentava uma doença autoimune. Os médicos foram claros, incurável. Ela poderia apenas controlar os sintomas, mas decidiu fazer algo diferente. Todos os dias, ao acordar, colocava a mão sobre o peito e dizia, obrigada, corpo, por estar saudável. Obrigada, Deus, por me devolver a energia. Obrigada, porque já é. A dor continuava, mas ela persistia. Durante 90 dias, fez isso sem parar. No 91º, algo mudou. A dor desapareceu. Exames que antes mostravam inflamações constantes estavam normais. Os médicos não souberam explicar, mas ela soube, porque, em suas palavras, eu parei de me ver como doente e comecei a invocar minha cura como se ela já fosse minha. É isso. A realidade não reage ao seu sofrimento, ela responde à sua coerência. Quando o que você pensa, sente e declara vibram na mesma sintonia, o milagre deixa de ser algo raro e se torna um padrão. Hoje, no silêncio de sua alma, liste 3 coisas que você deseja manifestar. Ao lado de cada uma, escreva como você se sentiria se já as tivesse. Em seguida, escolha uma delas, a que mais ressoa em você, e repita por 3 dias, obrigado, Deus, porque já é. Simples, mas poderoso. Faça isso com convicção, não com pressa, com fé firme, não com expectativa ansiosa. Porque quando a alma vibra gratidão antes da realização, o universo acelera a entrega. Talvez ninguém tenha lhe ensinado isso. Talvez até hoje você tenha vivido tentando agradar a Deus, quando tudo que ele queria era que você aprendesse a agir como ele. E agir como ele é isso, chamar o invisível como se fosse visível, andar como se já tivesse, agradecer como quem já recebeu, declarar como quem tem certeza. Esta é a verdadeira fé, a fé que move montanhas, que modela o universo, que ativa a palavra. E quando isso acontece, você se torna não apenas um filho, mas um reflexo vivo do Criador. Sua herança de Criador. Você já se perguntou o que é uma herança espiritual? Não estamos falando de terras, joias ou documentos. Estamos falando de algo mais antigo, mais puro, mais poderoso. A Bíblia está cheia de pactos, mas nem todos foram escritos com sangue. Alguns foram escritos com vibração. E este versículo, Romanos 4:17, é um desses pactos, pois ele declara não apenas o modo de agir de Deus, mas também a maneira como ele espera que seus filhos se comportem. Não como súditos, nem como suplicantes, mas como herdeiros. Herdeiros do modo de criar, da forma de manifestar, da frequência vibracional de certeza absoluta. Napoleão Hill dizia, a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito e uma fé ardente. E a fé, de acordo com esta passagem, não é acreditar que as coisas darão certo. Fé é chamar como se já estivesse certo. Esta é a herança. A maioria das pessoas vive tentando alcançar o que já é delas, orando por algo que já foi liberado, se esforçando para merecer o que já foi prometido. Mas o herdeiro não pede, ele recebe e depois chama. O que você faria hoje se soubesse que tudo o que precisa já foi dado? Se soubesse que a cura, o dinheiro, a conexão, a paz não precisam ser conquistados, mas apenas ativados? Você ainda hesitaria, esperaria, oraria como quem pede esmolas,
Ou começaria a declarar como quem carrega um decreto? Juliana cresceu em uma família evangélica tradicional. Foi ensinada a servir, a ser obediente, a esperar pela vontade de Deus, mas sempre teve um sonho: empreender. Sentia que tinha um dom dentro de si, mas também um medo de errar, de se afastar da vontade divina, de ser rejeitada. Um dia, ela ouviu Romanos 4:17 em uma pregação, mas não como doutrina, e sim como um código. O pregador disse: você não manifesta o que merece. Você manifesta o que você chama como se já fosse. Algo despertou nela. Ela começou a declarar: obrigado, Deus, porque minha empresa já é, porque meus clientes já estão vindo, porque meu serviço é uma semente de prosperidade. 2 meses depois, ela abriu seu primeiro negócio online. 1 ano depois, deixou o emprego. Hoje, ela ajuda outras mulheres a ativarem seus dons. Juliana entendeu que a herança só se manifesta quando alguém a reivindica com fé. Você não veio ao mundo como um mendigo espiritual, você veio como um herdeiro. E herdeiros têm uma linguagem diferente, uma postura diferente, uma energia diferente. Quando você se alinha à passagem, algo muda. Você não fala mais como quem deseja, fala como quem já possui. E o universo entende essa frequência. Hoje, faça um ato simbólico de herança. Pegue um objeto simples, um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure-o com as 2 mãos e declare: eu recebo o que já é meu, a herança espiritual da criação consciente, a frequência do já é, a identidade daquele que chama e vê. Guarde esse objeto como um lembrete. Use-o quando sentir dúvida. Segure-o quando quiser se lembrar de quem você é. Deixe que ele seja o selo físico de um pacto invisível. O mundo está cheio de pessoas esperando por um sinal, mas o verdadeiro sinal já foi dado. Ele está escrito, está vibrando, está disponível. E hoje você foi convocado a sair da fila daqueles que esperam e entrar no clube dos que realizam.